aí, as lutas Bra e Panties tinham um objetivo simples, e surpreendentemente a sua história é chocante, muito mais do que você imagina. A luta livre feminina começou como um espetáculo em si, uma clara subversão de gênero do sexo frágil, e imediatamente isso atraiu multidões. E mais ou menos um século depois, isso levou às infames Bra and Panties da Attitude Era. O objetivo de uma luta de sutiã e calcinha era simples: humilhar o oponente removendo suas roupas até as roupas íntimas para se tornar a vencedora. Era um dispositivo de narrativa no wrestling para demonstrar um abuso de poder. Mas quão exploratório era isso para os próprios lutadores? E desde quando esse tipo de luta vem sendo usada no wrestling? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, obviamente, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, para você não perder nenhum dos conteúdos que eu faço. E também, obviamente, me segue nas redes sociais, tudo Vini Felipe tá aparecendo por aqui, que é onde a gente pode trocar mais ideia. Belezinha? E se você curte esse conteúdo, você pode ajudar o canal financeiramente com apenas R$3. Conheça os nossos planos aqui no PicPay e você ainda tem uns benefícios exclusivos lá no Discord, hein? Então ajuda nós aí. Sem mais delongas, vamos falar sobre a Bra and Panties. Uma das primeiras mulheres famosas na luta livre foi Mildred Burke, uma mulher forte nascida no circo no auge de uma nova onda. Ela e muitas outras depois dela exibiram habilidades atléticas comparáveis aos de seus colegas do sexo masculino. Apesar dos homens controlarem a maior parte da indústria, um ingrediente essencial para o sucesso era o feminino. Burke escreveu sobre isso. Como citado no livro Sisterhood of the Square Circle, a luta livre sempre teve forte apelo sexual. Os fãs vivem fantasias através das várias personagens na luta livre. Certo e errado, bem e mal, encontram-se em uma luta primal sobre as luzes. Seres humanos são seres sexuais. O jogo da luta livre permite que todo tipo de impulso e frustrações sejam desabafados. Como ela disse, esses impulsos sendo desabafados não desapareceriam ao longo dos anos, durante ou após a carreira de Burke. Ao longo das décadas, as intenções da luta livre profissional mudaram. Mudaram de direção, colocaram um casaco e um chapéu, mas o resultado permaneceu o mesmo, disfarçado de uma forma diferente. Essas forças e personalidades tomaram forma na popularidade mainstream da luta livre no final dos anos 90 e início dos anos 2000, onde vimos a cultura se tornar mais amigável com um conteúdo violento e sexual. As pessoas estavam procurando por algo mais subterrâneo e mais agressivo naquela época. Vince McMahon, o proprietário majoritário e presidente executivo da World Wrestling Entertainment, a WWE, desenterrou o cadáver que estava debaixo das tábuas do chão e reanimou atos circenses do passado, através de luta em que as mulheres se vestiam apenas com sutiã e calcinha. Elas tinham que arrancar os cabelos e lutar até mesmo na lama. Lutadoras foram colocadas em posições que, na melhor das hipóteses, eram desconfortáveis e inadequadas para um ambiente de trabalho. Muitas se opuseram e lutaram contra isso. Algumas se submeteram e levantaram suas bandeiras brancas. Todas as reações possíveis ocorreram, e todas são válidas. Mas o que acontece quando um conteúdo é destinado para um grupo específico de pessoas? Isso resulta na objetificação para obter lucro, pois como dizem, o sexo vende. Para começar essa jornada, que se tornaria a luta de sutiã e calcinhas da Attitude Era, a primeira parada deveria ser 2 décadas antes. As revistas de luta livre abriram os olhos para novos lutadores, escritores e comunidades de variedades de lutas. Durante meados do século XX, Stanley Weston foi um dos principais editores de revista de luta livre. Ele criou o que se tornaria a Pro Wrestling Illustrated. Em 1973, ele se preocupou com a diminuição de vendas das suas publicações. No entanto, ele teve uma ideia para aumentar as vendas: apresentar aos fãs um novo tipo de luta livre feminina. O jornalista de luta livre Bill Apter descreveu em um podcast de Chris Jericho que em um dia típico foi chamado repentinamente para o escritório de Stanley Weston. Weston entregou a ele um pacote de um fotógrafo da editora em Los Angeles. Ele enviou dezenas de fotos de mulheres que estavam lutando vestindo apenas sutiã e calcinha. O cenário para essas batalhas era impressionante. Elas lutavam num apartamento. Aparentemente, Weston disse a Apter que ficaria rico com essas fotos e as chamou de Apartment Wrestling,
ou luta de apartamento. Não havia praticamente concorrência nenhuma para esse novo advento de Weston. Fotos como essa existiam há muito tempo, mas capitalizá-las da maneira que ele estava prestes a fazer era sem precedentes, embora nem todo mundo participava dessa diversão. O promotor Vince McMahon Sr. ameaçou revogar o acesso da imprensa à WWF se essas matérias não fossem retiradas. Mesmo assim, Weston não cedeu. Alguns lutadores não queriam ser apresentados na mesma revista que retratava mulheres lutando, mas a grande Mae Young disse uma vez que a verdadeira razão pela qual os homens não gostavam das mulheres naqueles dias era que elas entravam lá e roubavam o show. A subversão de gênero que existia no ringue era um espetáculo incomparável aos homens. As pessoas ficavam intrigadas porque as minas ia e roubava o show. Mas voltando ao wrestling de apartamento, Weston designou um dos seus escritores, Dan Shockett, para escrever as descrições das acompanhantes das fotos. Ele escreveu uma espécie de ficção erótica para os fãs. Ela lutou furiosamente, mas em vão. Esther, uma mulher cuja beleza frágil a torna uma competidora selvagem, foi a oponente perfeita para uma mulher determinada a punir o mundo através de uma única noite de combate sem sentido. Ele fornecia ao leitor uma narração detalhada da luta conforme ela ocorria. Essas cenas coreografadas e posadas de briga eram populares entre o público-alvo das revistas de luta livre, que eram os homens. Depois de algum tempo, mulheres que posaram para fotos de luta livre em apartamentos apareciam com mais frequência em revistas de luta livre do que as lutadoras de verdade. Os escritores que discutem essa era das revistas de luta geralmente afirmam que ela se sexualizou até a obscuridade nos anos 80. As publicações convencionais pararam de publicar essas fotos em resposta ao ultraconservadorismo popular na época. Com nacionalistas cristãos entrando na cultura popular e Ronald Reagan como presidente dos Estados Unidos durante a maior parte da década, houve um retorno aos valores familiares. Esse tipo de conteúdo não desapareceu, ele só se tornou underground. Conforme relatado por Sharon Mazer em seu livro Professional Wrestling, Sports and Spectacle, ao longo dos anos 1980, algumas lutadoras ou fisiculturistas participavam de algo conhecido como Apartment House Wrestling, algo semelhante ao que já havia sido visto anteriormente. Outro exemplo desse empreendimento é descrito na recente série documental da Netflix sobre a fisiculturista Sally McNeil. Homens ligavam para números como 800-755 Flex para ter um tipo de sexo por telefone com mulheres lutadoras. Alguns serviços permitiam que os clientes solicitassem que uma mulher musculosa fosse até a casa deles para lutar. O preço às vezes chegava até $300 por hora para uma visita em casa. Sally McNeil e os entrevistados de Sharon Mazer insistem que esses empreendimentos comerciais diferiam de trabalho sexual. Por volta dessa época, a então World Wrestling Federation dominava a paisagem televisiva, com mulheres como Miss Elizabeth e Sensational Sherry operando como opostos diretos uma da outra. McMahon monopolizou e controlou a indústria da luta livre. Sua WWE teve pouca ou quase nenhuma competição por um longo tempo. Quando a WCW foi para a TNT, de Ted Turner, ela desencadeou uma briga com a WWE. A WWE e a WCW eram transmitidas na noite de segunda-feira, e suas audiências eram constantemente acirradas. Mais tarde, essa era seria conhecida como a Monday Night War. A WWE começou a perder constantemente, devido ao seu conteúdo ser classificado como livre. Suas histórias encontraram um conforto definindo claramente o bem e o mal, mas as pessoas estavam desejando mais nuances e queriam que as linhas fossem quebradas. Enquanto os anos 90 floresciam e avançavam para o novo século, a cultura continuou se distanciando dos anos 80 mais conservadores e a televisão seguiu o mesmo caminho. É só lembrar aqui no Brasil, por exemplo, a banheira do Gugu. A luta livre naturalmente encontrou inspiração nesses enredos e começou a caminhar junto com essa renovação. Se você olhar de perto, a luta livre sempre vai espelhar os tempos, seja para o bem ou para o mal. Embora se possa pensar que a luta livre de lingerie foi criada e cultivada por Vince McMahon e a WWF, na verdade foi a WCW que apresentou primeiro. Em agosto de 2000, houve uma luta entre Tyler Buck e Stacy Keibler. Na verdade, foi chamada como uma luta de rasgar roupa, em que as lutadoras estavam em uniformes militares e lingerie. Keibler, na verdade, acabou ganhando muito mais experiência com esse tipo de luta na WWE. Inicialmente, a WCW não sabia o que fazer com seu talento feminino. Lutadoras como Madusa fizeram paradas na empresa, mas no geral não parecia que a WCW entendia
que os fãs queriam ver mais mulheres realmente lutando. Por um tempo, as únicas mulheres que apareciam no ringue eram as Nitro Girls da WCW, que eram na verdade dançarinas que entretinham os fãs entre as lutas. Infelizmente, isso não foi um fenômeno isolado. Ao mesmo tempo, as lutadoras do Conselho Mundial de Luta Livre no México não tinham nenhuma oportunidade. Durante meados dos anos 90 até os anos 2000, na WCW, geralmente havia apenas uma luta de mulheres por mês, apesar de ter lutadoras como Lady Apache e Marta Villalobos. O presidente e o produtor executivo da WCW na época, o Eric Bischoff, tentou explicar anos depois que não havia mulheres talentosas lutando na época. Embora a WCW possa ter feito primeiro, a WWE foi a empresa que realmente aproveitou isso ao máximo. Quando eles começaram a se concentrar em um conteúdo mais sexual, sua audiência aumentou astronomicamente. O primeiro combate de sutiã e calcinha apresentado pela WWE foi entre duas talentosas lutadoras, Trish Stratus e Lita. Antes da luta, Mick Foley, o comissário, perguntou a Lita por que ela queria participar de uma luta como essa. Ela é uma campeã muito credível e respeitada, então por que fazer uma luta de sutiã e calcinha? Com o tempo, os roteiristas se tornaram pequenos diabinhos criativos, sempre inventando uma maneira nova de despir as suas lutadoras. Luta de vestido de noite, luta na lama, desafios, luta com remo, olha, uma variedade de luta bizarra. Uma luta especialmente revoltante foi entre Hardcore Holly e Val Venis, que foram emparelhados com duas mulheres como seus avatares sexuais, Bibi e Terry Runner. Cada vez que um dos homens jogava o outro por cima da corda superior, uma mulher tinha que remover um item da sua roupa. Para piorar ainda mais, a história insistia que Terry e Bibi estivessem visivelmente infelizes por fazer parte disso. Isso encorajou Triple H a entrar e dizer às mulheres que seus empregos estavam em risco e que se não se despissem ao vivo na TV, ambas seriam demitidas. Realmente, eles escreveram isso. Naquele momento, uma mulher que trabalhava na WWE queria estar na televisão, então elas tiveram que participar, exceto se você se chamasse Stephanie McMahon. Algumas das mulheres que trabalhavam na WWE foram colocadas nessas lutas, mesmo que não fossem lutadoras profissionais treinadas. De certa forma, a WWE estava paralelamente seguindo a era de lutadoras de apartamento, que recebiam mais espaço nas revistas do que as lutadoras de verdade. No entanto, o espaço permitido para as mulheres era limitado, pois os responsáveis não conseguiam fazer o suficiente para todo mundo. Como Mildred Burke disse lá no começo, esses desejos precisam ser expressados. E parece que os desejos não mudam drasticamente. Mas não se engane, a Mildred não teria ficado surpresa com o que estava por vir. Ela, na verdade, participou do que foi considerado o primeiro combate de luta livre feminino na lama em 1938. Os roteiristas dos anos 90 ainda tinham as mesmas crenças daqueles que criavam um personagem para mulheres na luta livre da década de 30 e 40. A verdade é que eles nunca apreciaram como as mulheres continuavam a evoluir e valorizaram a atratividade e o apelo sexual das mulheres em detrimento de qualquer talento. Bom, então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça, lógico, de deixar o seu like aqui embaixo, é muito importante porque assim o YouTube manda esse conteúdo para mais pessoas e obviamente se você é novo por aqui, se inscreve no canal e toca no botãozinho do sininho para sempre que eu lançar vídeo novo o YouTube te notificar. E me segue nas redes sociais, que a Vini Felipe tá aparecendo por aqui, que é onde a gente pode trocar mais ideia. Belezinha? Inclusive, se você quiser ficar antenado com notícias de luta livre todos os dias, é lá no meu Instagram e no meu TikTok, que estão aqui na descrição, beleza? Considere também apoiar o canal com apenas R$3 aqui no PicPay, tá aqui na descrição, vocês ajudam muito esse conteúdo aqui que eu faço. E no mais é isso, tamo junto, é nóis e tchau!